possibilidades para a nossa mortalidade traz Antígona? Vocês podem ler Antígona em casa, eu só vou pegar o tema dela. Ela traz um elemento central na cultura grega que a gente perdeu de vista. A grandeza do cultivo do luto. A grandeza do cultivo do luto. Muito diferente da gente, que primeiro pensou psicanaliticamente o luto como um problema individual. Para eles, para os gregos, o luto é um problema político-teológico. Quem leu Luto e Melancolia, de 1915, quem leu A Transitoriedade, também de 1915, são textos onde o Freud toca no luto. O Freud diz lá que uma das coisas mais, para ele, enigmáticas do luto é que o luto ele tem a ver com investimento libidinal, portanto, com os nossos desejos, ele às vezes vai chamar de amor, aonde a gente tem uma relação com um objeto que é um objeto que nos falta. E ele diz como pode a gente continuar preso àquilo que não mais existe. Nesse texto que eu vou comentar dele depois, que é sobre as considerações atuais sobre a guerra e a morte, que também é de 1915, que é sobre a Primeira Guerra Mundial, lá ele tem uma parte inteira que ele para e fala assim, o luto para mim é um enigma, não dá para resolver isso. Como que o ausente se faz presente para o investimento da nossa libido? Então tudo parece que o luto ele está circunscrito ao espaço da individualidade da relação entre os desejos e os objetos de desejo. Só que na Grécia Antiga o luto era um problema teológico e político, como vai ver depois Judith Butler, por exemplo, agora que está viva, uma autora viva, pensa o caráter político do luto. Como que ele era? Eram os deuses que obrigavam a quem fica realizar a produção de sentido de quem vai. Ou seja, uma familiar meu morreu. Eu tenho uma relação com essa pessoa. Tarefa minha é conduzi-la ao outro plano. Ou seja, ela depende de mim para que ela possa prosseguir. Como que ela depende? Num ritual fúnebre extremamente interessante, pegando 2 moedas, às vezes de prata, colocando nos olhos, pedindo ao barqueiro para fazer a travessia da sua psirré, da sua alma, da sua vitalidade. Psirré não é alma no sentido de que é algo que está dentro da gente, é a vitalidade humana. Então você pega a vitalidade dessa pessoa e você orienta para um outro plano, onde ela não vai vagar, mas ela vai encontrar um eixo novo para a sua condição, que é o reino dos mortos, Hades. Significa então que o destino de quem vai depende do modo como eu cuido da sua partida. Entende? Isso é extremamente importante. A Antígona, ela quer enlutar-se e cuidar da partida do irmão que perdeu uma batalha onde ele foi injustiçado. Etéocles, o outro irmão dela, assume o lugar do pai, né, que se exila, Édipo. E Polínices, como é que está a tradução aqui? Polínices. Mas está com proparoxítono, né? Não, nem está aqui falando, mas vai lá. Polínices, ele vence uma batalha, não sei como é que estava, porque na verdade proparoxítono eu vejo pessoas citando assim, mas vai lá. Ele vence a batalha do irmão porque eles combinaram, os irmãos, de que o reinado ele ia ser partilhado temporalmente. Então, digamos, 2 anos um, 2 anos outro, 2 anos um, 2 anos outro. Acabaram os 2 anos de Etéocles. O que ele faz? Continua o cargo. E aí o irmão vai lá e quer tomar o posto que é dele, porque era um instante dele conduzir Tebas. E o que acontece? Eles travam uma guerra, eles morrem numa batalha, eles morrem na batalha. Quando o tio assume Creonte, ele inventa uma regra. E a regra, uma lei que ele absolutiza, que diz o seguinte: todo aquele que for contra a cidade, na verdade, se for morto, não pode ser velado. Em outras palavras, não pode haver o processional do luto encaminhador da vitalidade do outro, caso essa pessoa tenha morrido por se confrontar com a estabilidade daquela cidade. Olha, mas na verdade o cargo era dele. E quando ele baixa a lei, o sobrinho já tinha morrido. E o que acontece é que Antígona se fixou no caráter teológico e político do luto. Porque uma cidade, para os gregos antigos, não ficava bem se os seus mortos não fossem encaminhados. Significa que enlutar-se
orientar o destino de quem morreu era um problema de regulação da sociedade, era um problema político. E vocês sabem o desfecho da história, né? O tio a pega, ela tenta fazer escondido, Ismênia, a irmã dela, não aceita, ela se confronta a lei do tio, ela é pega e ela é condenada à morte, ela vai ficar numa espécie de tumba até morrer, né? O noivo dela, como eu contei antes, né? Ele se mata, né? que é primo dela, se mata, logo depois a mãe, a esposa do Creonte se mata em seguida, e ele experimenta a maldição que o Tiresias, que é um cego vidente, ele é um oráculo humano, porque ele vê, porque não enxerga com os olhos. Ele aparece em várias tragédias, porque ele vê, porque ele não tem capacidade de visão. E por isso ele vê de um outro modo, que é um modo mais acentuado. E ele prenuncia a maldição de Creonte exatamente pela coerência do seu comportamento em relação à sua própria lei. Ela enfrenta o tio e por isso ela morre. Vou pegar esse caso. O que está em jogo para a experiência grega da morte humana? O problema político e religioso do luto. O fato de que o espaço do convívio humano ele não se estabelece plenamente quando nós não orientamos o destino dos nossos mortos. Portanto, o luto não é um problema pessoal. Ele é pessoalmente acolhido como uma exigência teológica e coletiva. E isso é tão interessante, porque o que está em jogo no luto da Antígona, e como luto de qualquer pessoa grega, era o fato de que não interessa se o outro lado é melhor do que o nosso lado. O que interessa é a nossa responsabilidade por contribuir com o destino de quem vai para o outro lado. Quem conhece um livro antigo do budismo tibetano, livro tibetano dos mortos, não é livro tibetano do viver e do morrer, né? É o livro tibetano dos mortos. Lá tem algo muito parecido. Quando alguém morre, você vai cuidar, os monges cuidam, para que o primeiro momento da morte, ele está numa espécie de plenitude. Mas você tem que pensar o ciclo da vida dele, depois que ele morre, passando por todos os estágios da condição humana, sobretudo os estágios mais dolorosos. E você tem que cuidar dele em cada um dos estágios. Cada um. E diz lá num certo momento que a gente não sabe se é assim, mas é bom para todos que ficam que seja assim. Bardo Todol é o nome do livro. Por que é bom para todos? Porque, na verdade, a gente continua respondendo por quem nós amamos, ainda que a pessoa em questão não esteja entre nós. Então, isso não é um problema de um indivíduo, isso é um problema de uma coletividade. Na África, isso sobrou pra gente num ritual do candomblé, o axixê. Você tem um ritual coletivo de luto. Às vezes dura 1 ano, 7 meses, 8 meses. Um amigo meu que foi professor da UERJ, muito amigo, Babalorixá, José Flávio Pessoa de Barros, antropólogo, o axixê dele durou 7 meses. Eu participei de uma parte que me deixaram entrar e eles choram, cantam, celebram a vida da comunidade por meio da perda daquela pessoa. E porque eles encaminham essa perda coletiva, é que eles podem depois receber um outro líder, seja uma mulher ou um homem, para continuar o seu caminho coletivo. Então, me parece que tem alguma coisa importante na morte na Grécia, nessa tragédia. É que essa tragédia, ela não acentua o que acontece conosco depois da vida. Ela acontece que no cuidado da vida de quem foi, a gente ressignifica o espaço interno onde nós vivemos. As pessoas vão ao enterro de alguém e estão chorando. Vem sempre alguém dizer que a pessoa está muito bem, porque ela está com Jesus. As pessoas dizem isso porque ela vai reencarnar daqui a pouco. Ou porque, na verdade, ela foi muito boa e está colhendo a moralidade dos seus atos aqui na Terra. Quem é que para de chorar por causa disso? A gente chora porque a gente fica. E a gente fica sem aquele que a gente ama. E as pessoas acham que o outro lado compensa exatamente os laços desse lado. O luto não diz respeito ao outro lado. O luto diz respeito à nossa condição aqui.
Isso mostra que o luto pensado político-teologicamente, ele é mais grave ainda. Porque o nosso destino comum depende do modo como nós encaminhamos aqueles pelos quais nós choramos. Esse é o nosso destino comum. Como disse muito bem Judith Butler, por que os nossos olhos choram? Porque quem nos importa? Mas se nos importam poucos, como que nós continuamos a viver entre nós como se fôssemos ricos? Quanto menos os outros nos importam, quanto menos nós choramos pelos outros, mais encurtada a vida comum se torna. Por isso, na Grécia, todo ritual em luto de encaminhamento da vitalidade de quem morreu não era feito isoladamente. Porque somos nós que continuamos sem aqueles e aquelas que nós amamos. E somos nós que respondemos pelo encaminhamento desse adeus. Portanto, um dos problemas maiores da morte que os gregos nos ensinam é como encaminhar coletivamente aqueles que fizeram parte da nossa história. Para finalizar essa parte, os gregos tinham uma ideia nessa época, mas antes era mais forte ainda, Hesíodo e Homero, nesse período pré-clássico, de que ninguém é imortal porque sobrevive à morte. Isso é uma imortalidade que, quem vai chamar isso de imortalidade é Platão, imortalidade da alma, mas eles nem se ligam com isso, nem mesmo Platão se liga tanto. O cristianismo é que vai dar uma ênfase grande a esse problema, que não é nem cristão, ele é grego. Mas eles estão preocupados com uma coisa: que vida é essa que é digna de ser imortalizada? É a vida do herói. A resposta deles é essa. Mas quem imortaliza o herói? Quem fica? Quem fica? Aquiles foi imortalizado. Ajax foi imortalizado. Heitor foi imortalizado. Não é pelo fato de que eles sobrevivem à morte corpórea que eles são imortais. Mas a imortalidade diz respeito a uma qualidade de vida que só pode ser reconhecida por quem fica. Então, encaminhar e reconhecer a grandeza dos nossos mortos é uma tarefa política e religiosa que Antígona pagou para ver e morreu por isso. Esse é um dos sentidos da morte. Talvez seja um dos sentidos mais nobres. O outro sentido se manifesta exatamente na grandeza de quem morre e pelo que morre. Tem uma palavra grega para isso, martiria, que os cristãos se apropriaram de língua grega para falar dos mártires dos primeiros 4 séculos da era cristã. Martiria significa testemunho. E muito diferente do que a gente tem hoje, grande parte da cultura grega vinculou a noção de verdade à noção de testemunho. Então, uma verdade não é meramente uma teoria que descreva o estado de fato das coisas. A palavra grega, por exemplo, para verdade é aletheia. Leté é esquecimento. É um rio que está na Odisseia. E que Ulisses tem um problema seríssimo ao passá-lo, porque ele tem que se lembrar de Ítaca e que a tarefa dele é o retorno para casa. Outro herói, Ulisses. Mas se ele passa naquele rio, ele esquece. Aletheia é a palavra grega para verdade, que significa literalmente desesquecimento. A ruptura com o esquecimento, não é memória. Aliás, memória, mnemocine, é uma divindade, a primeira das musas. Memória não é algo que nós temos. Memória é algo que uma divindade exige que tenhamos. Então, verdade é desesquecer, é retomar, é reapropriar. Então diz respeito a uma dinâmica e não a propriedade de uma teoria, de um conceito ou uma posse discursiva que a gente tem em relação às coisas. É claro que isso se desdobra na história da filosofia, mas nesse momento não era. E é muito interessante porque, ao invés da gente dizer que a gente somente fala a verdade, muitos momentos da Grécia, eles diziam que a gente não só fala a verdade, a gente é verdadeiro por meio da verdade que a gente professa. A gente tem uma palavra para isso em português, que é a veracidade.
Ou seja, quer ser verdadeiro, tornar-se verdadeiro, e não somente falar a verdade. Então a Grécia, ela quando pensa a verdade, ela pensa essa multiplicidade, né, de possibilidades de experiência da verdade. Diferente, por exemplo, do Deus cristão, que ele é a verdade. Deus é a verdade. Isso vai abrir outros horizontes. Mas na Grécia, a pergunta é como tornamos-nos verdadeiros? Uma das questões é que quando a filosofia surge com força, ela não surge só para a gente explicar o mundo. Ela surge, sobretudo, para a gente ser outro no mundo que anteriormente ele era vivenciado, mas não questionado. Daí Sócrates, Platão e Aristóteles dizerem que o início da filosofia se dá com uma experiência de ordem afetiva, Taumatsen, que é um espanto primordial, onde a gente deixa de estar mergulhado nas coisas e se espanta e se encanta com o fato delas serem como são. Então a gente faz perguntas. De onde vem? Como? Que sentido? O que é? Pergunta grega clássica. Titó. Que é isto? Né? Talma, da onde vem Taumatsen, é a palavra para milagre em grego, que significa literalmente maravilhamento. Então essa experiência de estar estupefato diante dessa multiplicidade de enigmas que a vida contém e traz consigo, e que no mais das vezes a gente está tão absorvido nos afazeres que a gente não tem esse olhar, que ao mesmo tempo é um olhar que nasce da nossa entrada nas coisas, mas de um distanciamento da nossa relação cotidiana com as coisas. Essa experiência, os gregos vão conectar com a experiência de tornar-se verdadeiro, de ser verdadeiro, e não somente dizer a verdade.